falo também sobre o Galo. Existe chance de um acordo do Atlético com a Nike para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora falar também sobre Atlético Mineiro e Vasco. Os adversários na luta por um lugar na final da Copa do Brasil jogaram nessa quarta-feira em circunstâncias completamente diferentes. O Atlético foi a Fortaleza com o time totalmente reserva, com exceção do Saravia, e conseguiu buscar um empate em 1-1 contra o Lion. Dá para até dizer que esse resultado foi com gosto de derrota, porque o Fortaleza termina o jogo com 2 a menos, levando uma enorme pressão dos reservas do Atlético. Já o Vasco escalou força máxima, time titular, e levou 3 a 0 do São Paulo em Campinas. Para mim ficou muito claro que Payet e Coutinho juntos não vai funcionar. Imagino que o Paiva não usará dessa formação contra o Galo no próximo sábado em São Januário. Preciso falar agora sobre a chance de a Nike virar a nova fornecedora de material esportivo do Atlético Mineiro. Informação divulgada nos últimos dias pelo pessoal do Fala Galo dá conta de que Nike e Atlético conversam para que a Nike seja a substituta da Adidas a partir de janeiro de 2026. O contrato entre Atlético e Adidas se encerra em dezembro de 2025 e o Atlético está tentando entender as condições de concorrentes. Fui checar com uma fonte minha no Galo e essa pessoa assegurou que no ano passado o Atlético procurou a Nike para tentar abrir conversas, para ver se a Nike se dispunha a fazer o material do Galo. A resposta, porém, foi das mais decepcionantes. Abre aspas para essa minha fonte, abre aspas, tentamos, mas a Nike nem quis conversar. A estratégia deles não prevê novos clubes no Brasil, fecha aspas. Também de acordo com essa fonte, a operação da Nike no Brasil não tem funcionado bem. O único clube que ela patrocina é o Corinthians e o modelo de vendas, todo o aparato de produção e comercialização não tem funcionado muito bem. Não parecia para esse dirigente do Atlético que a Nike mudaria esse perfil e sairia buscando outros clubes de futebol no Brasil. Só para completar, vale a lembrança também de que o Galo tem hoje contrato com a Adidas e conversas com a Puma. Os valores pagos pela Adidas não são estratosféricos, valor fixo muito pequeno e todo o restante atrelado a royalties. Se o Galo vende esse royalty ou essa receita que o Atlético recebe, aumenta de acordo com o número de camisas vendidas. Se o Atlético bate 25%, o valor é 1. Chega a 32%, o valor é outro. Enfim, está muito condicionado à capacidade de vendas e compras dos seus torcedores. Lucas Xavier, boa noite, Nicola. Saiu uma notícia de que o Antony do Manchester United estaria na lista de contratações do Galo para 2025. É verdade? A Nike vem? Cara, sobre a Nike eu preciso ir atrás, tá? Só não vou mandar mensagem agora, porque... deixa eu até mandar mensagem para uma outra pessoa. Espera aí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? No seu... Peraí. Uma vez. Mandei mensagem sobre a Nike. Deixa eu falar sobre o Antony. O Antony, eu até preciso pesquisar nos meus arquivos de Word, estou procurando aqui, qual é o salário do Antony no Manchester United. Mas o Antony custou 100 milhões de euros ao Manchester United. Então, vocês precisam entender, não pretende, São Paulo tem direito a 3,5, estou pesquisando aqui nos meus arquivos se eu consigo encontrar o salário do Antony. Comprado por quase 100 milhões de euros, tá? Aí eu estou resgatando uma frase do Júnior Pedroso, que ele disse para mim, o Antony não volta agora, a prioridade é ficar no United. Isso era na virada no início da temporada atual. Não estou achando sobre o salário do Antony, mas alguém que custou quase 100 milhões de euros, convenhamos que deve ter um salário Antony, salário United. Deixa eu ver o que eu acho aqui na internet. 200 mil euros por semana. Estamos falando de 200 euros em reais. Estamos falando de 1 milhão e 200 mil por semana. 200, 2.400, 3.600, 4.800. Estamos falando de mais ou menos 5 milhões de reais por mês. O Galo hoje tem uma folha de 18, 19 milhões de reais. Só aí já dá para matar, que não vem, né? Ainda tem a questão da compra dos direitos econômicos, ainda que fosse por empréstimo. Pro Manchester United, se o United não for utilizar o Antony, ele vai tentar
vender para algum clube na Europa ou emprestar para algum clube que depois possa comprá-lo. Então, esse é o tipo de jogador. Ele, Gabriel Jesus, Casemiro, são todos caras que atingiram um status financeiro que inviabiliza a vinda para o Brasil, tá bom? Sobre o Atlético, estava contando no vídeo de agora à tarde que o Atlético tem convicção de que conseguirá a maior renda da história da Arena MRV no jogo contra o River Plate, marcado para a próxima semana, semifinal da Libertadores. Todos os 44 mil ingressos vendidos numa fração de segundos, em questão de horas, vai, para ser mais preciso. E a estimativa é de uma receita de pelo menos 5 milhões de reais brutos. Hoje o recorde pertence ao jogo do Galo contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, quando foram registrados 3 milhões e 400 mil de renda bruta. Nicola, pergunta para suas fontes sobre Renier no Galo. O Lebink, deixa primeiro só entender que fim levou o Renier, porque o Renier, que pertence ao Real Madrid e foi aproveitado mal nas últimas 2 temporadas no Dortmund, teve no Frosinone, no Girona e agora está no Granada, tá? 5 partidas na atual edição na atual temporada. Deixa eu ver quais foram os 5 jogos. Cara, ele chegou a ser titular contra o Elche, titular contra o Málaga, titular contra o Burgos. Depois não entrou contra o Mirandês e jogou os 19 minutos finais contra o Córdoba. Então, ao que parece, tem perdido um pouquinho de espaço pelo Granada na segunda divisão do futebol espanhol. Especulou-se que o Renier poderia voltar ao Brasil em julho, antes da definição sobre o futuro dele. E o que eu ouvia de um dos sócios do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Renier, é que não faz parte dos planos do staff do jogador trazê-lo de volta ao Brasil, tá? Bola cheia, boa noite, Nicola. Essa lista de dispensas no Galo tem uma para reposição desses atletas também. O Atlético vai precisar enxugar a folha. E esses caras que estão em fim de contrato devem sair até por conta da pouca utilização. Allan Kardec, não tem nem por que discutir a permanência dele e o substituto dele já chegou, que é o Daverson. O Vargas é alguém que ganha muito e entrega muito pouco. É até natural que o Atlético busque um substituto para ele, mas não tem como ficar com Vargas. Sobre o Bruno Fux, a questão do Bruno é o preço. O time dele lá na Rússia não tem a intenção de um novo empréstimo e pede 5 milhões de euros, não vale a pena gastar tudo isso por um zagueiro que perdeu espaço depois das chegadas do Júnior Alonso e do Lianco. Quem mais não fica? O Mariano perdeu muito espaço, condição física também está fora. Tem também o Robert, que pertence ao Atlético e também há muito tempo sem jogar, né? O Lebin, que o Oscar ainda vai para o Flamengo, eu tô sentindo que se o Galo ganhar a Libertadores, vai querer contratar o Oscar. Lebin, que eu já tinha meio que antecipado para vocês, eu não acredito que o Oscar anuncie seu futuro antes de dezembro. Ele tem uma relação muito, mas muito próxima com o Xangai Port. É uma relação de 8 temporadas em que ele é mais do que um jogador. Ele é o ídolo, ele é o capitão, ele é o craque do time e ele só não vai ficar lá porque o governo criou uma nova taxação. Ninguém pode ganhar mais do que 3 milhões de euros livres de impostos por temporada na China a partir de 2025. Ele ganha 25 milhões de dólares. Até tentaram criar uma regra, uma exceção à regra para ele, não foi possível. Então, a tendência é que o Oscar fique até dezembro, dispute as competições e aí sim anuncie seu futuro, como ele já deu uma entrevista recente afirmando que tem saudade da mãe, que está ficando mais velha, e gostaria de estar mais perto dos sobrinhos, dos filhos das irmãs dele, imagino que ele venha jogar no Brasil, tá bom? Na sua opinião, o Atlético ganha alguma coisa esse ano? Marco, eu estou muito preocupado com os bastidores do jogo contra o River Plate. Acho que há uma disposição grande da Conmebol e dos outros países de evitar uma final brasileira e, mais do que isso, ter o River na decisão e possivelmente com o título da Libertadores, coloca o Olímpia no Super Mundial de Clubes. O Olímpia é o time do coração do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. Mais do que o time do coração, é o time da família dele, é onde ele começou toda a história de Cartola. Então eu estou muito preocupado com esse jogo de semifinal. Em relação à Copa do Brasil, eu acho que o Galo e o Flamengo são os favoritos ao título, tá? Sendo bem sincero e honesto com você. Obrigado. Adriano Leite Viana, boa noite, Nicola. Você está sabendo alguma coisa de Dudu no Galo? O Dudu ainda sonha em ficar no Palmeiras em 2025. E para que isso aconteça, ele vai precisar arrebentar nessa reta final de temporada. Ele tem mais um ano de contrato com o Palmeiras, mas a Leila Pereira não tem a intenção de manter o Dudu. Para que ele tenha essa oportunidade de ficar, ele vai precisar jogar muito. Se ele não conseguir ficar, aí ele vai ter que esperar por possibilidades do mercado brasileiro, tá bom?
Fluminense, Flamengo e Palmeiras já estão confirmados. O Botafogo e o Atlético Mineiro podem ser os outros representantes. Se um deles vencer a Libertadores, se junta aos outros 3. Leonardo Murati, boa noite, Nicola. Notícias do Galo, Caetano voltando. O Leonardo, o Rodrigo Caetano está muito incomodado com a pouca autonomia que ele tem na CBF. Ele entende que tudo que ele pede e ele fala, ele não é ouvido. O Edinaldo Rodrigues tem ignorado todas as decisões e determinações dele. Então, sim, o Rodrigo Caetano pensa seriamente em deixar a CBF para voltar para o Atlético. O Galo já sabe disso e tenta convencê-lo a fechar o mais rápido possível. O Wilson Queiroz está por aqui perguntando se o Milito está garantido para o ano que vem, mesmo se não ganhar títulos. Não, Wilson, pelo contrário. O Milito depende de título para continuar. E é muito perigosa a situação do Galo, né? Porque o Galo no Campeonato Brasileiro não deve, na teoria, nem garantir vaga em Libertadores. Então, assim, se o Galo não beliscar um título nas Copas, ele vai ter um calendário no ano que vem bastante ruim sem Libertadores. Então, o futuro do Milito está muito condicionado a um título. Ele vai precisar ganhar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. À vontade, mas a informação do Frossar, que é torcedor do Galo, é que o Galo montará em 2025 um entorno do Milito. E meio de tabela para a diretoria já era previsível para o elenco fraco. O Lebin, que respeito e gosto demais do Frossar, mas eu posso garantir para vocês que se o Galo não vencer nenhum título nesse ano e não estiver na Libertadores do ano que vem, o Milito não inicia a temporada. Os dirigentes do Galo precisam passar o recado de que o Milito está garantido, de que o Milito está prestigiado. Porque qualquer coisa contrária enfraquece ainda mais o treinador argentino, que já é alvo de muita corneta no Galo. Se o Atlético termina a temporada sem título, porém, eliminado nas 2 semifinais e em 8º lugar no Brasileiro, cara, você escreve e depois me cobra. O Atlético vai contratar um outro técnico pro ano que vem, tá? Família, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias e informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também esse sininho de notificação, sabe? É super importante a sua participação. Não esquece de ficar por dentro de tudo, porque é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Segue com mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima.